Cabeça. Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vão? Nós estamos aqui hoje para darmos início ao nosso terceiro trimestre e o nosso tema é o Deus verdadeiro, que se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 18, do 1 ao 40. E o Brai vai estar lendo o nosso texto para memorizar de hoje. Que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro. João 17:3. Isso, o nosso objetivo é reconhecermos que nós temos um único Deus verdadeiro, né? Nós devemos adorar somente a Ele. E a história que nós vamos contar vai ser sobre o profeta Elias. Vocês sabem o que significa a palavra profeta? Profeta significa aquele que fala em nome de Deus. E assim era o profeta Elias, ele falava em nome de Deus. E certa vez o rei Acabe, que era rei de Israel, com sua esposa, a rainha Jezabel, eles queriam que o povo adorasse a um Deus falso, que se chamava Baal. Não era o Deus verdadeiro, eles queriam que ele adorasse a esse Deus chamado Baal. E eles queriam começar a perseguir o povo por causa disso, queria que adorasse somente a esse Deus. E o povo sabia que nós só temos o único e verdadeiro Deus, que é o que nós adoramos. E o Senhor ficou triste com essa atitude do rei Acabe de querer que eles adorassem somente a esse Deus Baal. Então o que aconteceu? Deus mandou que o profeta Elias fosse até o rei Acabe e dissesse para ele assim, que ficaria 3 anos sem chuva, 3 anos e 6 meses sem chuva nenhuma, não haveria chuva. E o profeta Elias então falou isso para o rei Acabe. E o rei Acabe ficou muito bravo, não gostou do que ele havia falado para ele. Mas assim era a ordem de Deus. A ordem de Deus era essa, que ele falasse que não choveria durante aquele período. E como não choveria naquele período, o que acontecia? As plantações iam morrer, né? Os animais não teriam água para beber, os animais começariam a morrer, as pessoas começariam a sofrer com aquilo. Mas por que Deus havia mandado que ele falasse isso? Porque ele queria que o povo reconhecesse, e o rei Acabe também reconhecesse, que havia somente um único Deus e verdadeiro. Então, o que aconteceu? O profeta Elias, ele era muito corajoso, e ele propôs um desafio para o rei Acabe. Ele falou assim, que o rei Acabe pegasse todos os seus profetas, os profetas de Baal, e se reunissem e fizessem um desafio. O que Elias propôs para ele? Que eles deveriam pegar 2 bezerros, e os profetas de Baal deveriam escolher um desses bezerros e colocar sobre um altar. Ele deveria fazer um altar de pedras e colocar um daqueles bezerros em cima daquele altar. E os profetas de Baal deveriam clamar para o Deus deles, que eles estavam adorando, que era o Baal. E o que aconteceria? O Deus verdadeiro seria aquele que consumisse aquele sacrifício, aquele bezerro, em cima daquele altar com fogo. Esse seria realmente o Deus verdadeiro que fizesse isso. E o profeta Elias então fez essa proposta para eles. E o que aconteceu? Eles fizeram como Elias havia falado. Eles pegaram o bezerro, colocaram sobre um altar e eles começaram a clamar para o Deus Baal. E eles clamavam e gritavam e falavam várias coisas, clamando, pedindo para que o Deus Baal consumisse aquele holocausto, aquele bezerro com fogo. Só que vocês acham que isso aconteceu? Não aconteceu nada. Eles clamavam e clamavam e nada acontecia. O fogo não consumia aquele holocausto. Por quê? Porque Baal era um Deus falso, não era um Deus verdadeiro. E Elias também faria a mesma coisa. Elias colocaria um dos bezerros sobre o altar, colocou pedras, mandou que molhasse até jogassem água ali e ficou água em volta daquele altar. E Elias então falou que ia clamar ao nosso Deus, o Deus verdadeiro. E Elias então clamou, fez uma oração pedindo a Deus para que Deus consumisse aquele holocausto, aquela oferta, aquele sacrifício que ele havia feito, né, que seria o bezerro. Então Elias clamou, orou ao Senhor e pediu para que aquele fogo consumisse. E o que aconteceu? O fogo consumiu o holocausto. E todos puderam naquele momento ver que realmente o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. E só ele tem poder para fazer isso.
E inclusive até aquela água que estava em volta daquele altar foi tudo consumido. E todo o povo ficou maravilhado. E naquele momento eles reconheceram que realmente Deus era o único Deus verdadeiro. E somente Ele é digno de toda a nossa adoração. Nós devemos adorar somente a Ele. Então, depois daquele momento, o que aconteceu? Deus mandou que Elias falasse de novo, novamente ao rei Acabe, que agora haveria chuva. E Elias orou novamente, e pedindo a Deus para que enviasse chuva àquele lugar. E assim houve, Deus mais uma vez honrou o profeta Elias, e choveu muito naquele lugar. E logo as plantas começaram a nascer de novo, começaram a brotar de novo. E eles também puderam ver mais uma vez que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. E ele ouve a oração dos seus servos. Elias, ele confiava em Deus. Ele orava, toda vez que ele precisava de ajuda, ele orava a Deus. Por quê? Porque ele confiava em Deus e sabia que ele o ouviria e que era o Deus verdadeiro. E nós também devemos fazer como Elias fazia. Elias orava, ele precisava de alguma coisa, ele orava e clamava ao Senhor. E Deus atendia ao seu clamor. E assim nós também devemos fazer. Orar e clamar ao Senhor, que Ele vai nos ouvir. Temos fé que Ele é o nosso Deus verdadeiro e Ele irá nos atender no momento em que mais nós precisarmos de ajuda. Eu acho que não.